Hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre um sacerdócio para a família. Como eu estava dizendo antes, hoje nós estamos numa época de carnaval que enfatiza todas essas coisas contra a família. Mas acontece que isso não é só na época de carnaval. Nós estamos vivendo num momento em que tem sido difícil ser família, em que tem sido difícil defender uma família com pai, mãe e filhos, uma família no padrão de Deus tem sido difícil de defender. Mas tem sido difícil de defender também, porque muitas vezes nós não compreendemos o que exatamente significa isso. Hoje nós vamos pegar um texto de Deuteronômios, quem quiser ir abrindo é lá no capítulo 11 do livro de Deuteronômios. Quando está sendo narrada ainda a história, do momento da história em que o povo de Israel foi liberto do Egito por Deus, passou por todas aqueles sinais e maravilhas que Deus revelou, conhecido como as 10 pragas do Egito, aqueles 10 eventos majestosos do poder de Deus, quando os israelitas atravessaram o Mar Vermelho e o mar engoliu ali as tropas do faraó e o povo israelita passou a pés enxutos e agora estava no deserto. O fato é que essas pessoas estavam num deserto, não só num deserto físico, mas também num deserto espiritual, no sentido de uma luta muito profunda com Deus, porque tudo parecia dar tão errado. As pessoas murmuraram pela falta de água num momento, pela falta de alimento no outro, mas não conseguiam ver certas coisas que estavam já acontecendo e não estavam vendo que Deus estava providenciando o cuidado delas. As pessoas depois começaram a ver essas coisas acontecendo. Depois de ver o mar se abrir, fechar sobre os cavalos de Faraó, depois essas pessoas começaram a ver o maná caindo dos céus, essas pessoas começaram a ver coisas tremendas, como as roupas crescendo no corpo dos filhos, as suas próprias roupas não se gastavam, vendo Deus mandar uma coluna de fogo à noite para proteger do frio do deserto, uma nuvem de dia que os protegia do sol, e fazendo com que eles pudessem permanecer e sobreviver dentro do deserto. Mesmo assim, esse povo perdeu um pouco a sua esperança. Esse povo queria ver um Deus, fizeram para eles um bezerro de ouro. Esse povo errou, tinha ansiedades dentro do coração. Então Deus instituiu uma coisa. Deus instituiu o sacerdócio familiar. Deus deu a cada homem de Israel a responsabilidade de ser o sacerdote do seu lar. Deus deu a cada homem de Israel, a cada homem do seu povo, a responsabilidade de ser o guia espiritual da sua casa. Para quê? Para que cada homem pudesse trazer de volta a esperança no coração da sua esposa e dos seus filhos. Para que cada homem pudesse trazer à memória dos seus filhos aquilo que Deus já havia feito na vida dele mesmo. Deus convocou a cada homem que faz parte do seu povo, a cada um de nós, não apenas para ser um líder dentro do seu lar, mas para ser uma inspiração para a sua família. Nós fomos convidados por Deus, aliás, convidados não, nós fomos convocados por Deus para inspirar as nossas famílias, para que elas nunca percam a esperança no Deus Todo-Poderoso. Nós fomos convocados por Deus como homens que fazem parte do seu povo, para levar a mensagem de ânimo, de amor, de alegria, de esperança
e um testemunho vivo para dentro dos nossos lares, a fim de que nossos filhos e nossas esposas jamais desanimem na obra de Deus, nos caminhos para os quais o Senhor nos chamou e na esperança viva de uma salvação plena. Esse é o papel que foi dado ao homem. Mas Josemar, é só ao homem? Não, veja bem, Deus deu esse papel inicialmente ao homem, tá? E continua sendo do homem. Mas é claro que aquelas famílias que por alguma razão ficaram, sei lá, mulheres que ficaram viúvas, homens que negligenciam o seu papel, a mulher também assume o sacerdócio. Mas e a mulher que é bem casada, ela não assume esse sacerdócio não? Sim, junto com o seu marido, mas o cabeça, aquele que foi chamado para ser o sacerdote do lar, foi o homem. Foi a ele que Deus deu a atribuição de ser uma inspiração para dentro do seu lar. E a sua mulher, se você pegar lá em Gênesis, você vai ver, a mulher foi feita como uma auxiliadora para o homem. Mas Josemar, isso não é diminuir a mulher? Não, meu irmão, não. Isso é colocar homem e mulher um ao lado do outro e dizer que Deus deu uma função diferente para cada um e que essa função nem é maior nem é menor, apenas é aquilo que Deus decidiu que seria. Sabe, gente, às vezes nós embarcamos em discursos e pensamentos na nossa época que são justamente o que gera problema. Ontem eu estava conversando com um amigo meu e eu dizia, olha, analisando, por exemplo, a história do movimento feminista no mundo, se a gente pegasse o feminismo até os anos 1940, o movimento que começou em 1890 até 1940, estava beleza, porque o que as mulheres queriam, o que é que se reivindicava nesse movimento? Direito de votar e de ser votada, direito de trabalhar, direito de estudar, direito de ter espaço na sociedade e tal. Mas quando, em 1940 e pouco, entra em cena Simone de Beauvoir, ela começa a reivindicar uma coisa, que as mulheres possam ser tão promíscuas quanto os homens, né? Em outras palavras, é isso o que ela fez. E aí, gente, confunde as coisas. Quando foram para a rua queimar o sutiã, elas não estavam dizendo, nós queremos que os homens da sociedade se consertem. Não foi isso. A mulher deve ser feminista no seguinte sentido: preserve os seus direitos, preserve a sua participação social, a sua participação no lar, não admita ser maltratada, não admita ser inferiorizada, não admita ser molestada, mas nunca, jamais queira para si a perversão, a maldade que foi posta pelo pecado no coração dos homens que não conhecem ao Senhor. Esse tem sido o grande problema. O grande problema é que o movimento feminista levou muitas mulheres a pensarem que se igualar ao homem em perversão, faria delas pessoas melhores. Não, Deus planejou para nós algo muito diferente. Deus planejou para a família um homem que fosse sacerdote do seu lar e trouxesse santidade para dentro do seu lar. Um homem que trouxesse para dentro do seu lar mais do que qualquer outra coisa, não é nenhum tipo de liderança, sabe, de submissão no sentido de subserviência, de humilhação, de autoridade que grita ou que impõe. Não. A autoridade que foi dada ao homem não é para pisar a sua mulher, para massacrar a sua mulher, nem para decidir no lugar de sua mulher. Fica bem claro isso. A autoridade que foi dada ao homem é para ser
o mentor espiritual da sua casa, para ser a inspiração para a sua casa. Por isso que Paulo, nos ensina mais na frente, lá em Efésios, que o homem deve amar a sua esposa como Cristo ama a sua igreja, porque é por meio do amor que Cristo nos inspira. É por meio da dedicação e da entrega que Cristo nos inspira. Nenhum de nós está aqui hoje, absolutamente nenhum de nós aqui hoje, está adorando nenhum tipo de Deus tirano. Tem alguém aqui adorando um tirano? Nenhum de nós está aqui hoje adorando um governante que seja um déspota. Nenhum de nós está adorando aqui um Cristo que seja bruto, animalesco. Nenhum de nós está adorando aqui um Cristo que tenha dado a cruz para outras pessoas. Nós estamos aqui adorando um Cristo que tomou para si uma cruz que não era dele, e fez um sacrifício pela igreja que ele não precisava fazer, mas que fez por amor. É essa a imagem do sacerdote do lar. É a imagem de um líder que leva e conduz a sua família a ser algo melhor a cada dia. Por isso eu estou usando a palavra inspiração. Que cada homem neste lugar, que cada homem que nos assiste pela rede Cidade Viva hoje e nos ouve pela web rádio, que cada um de nós busque ser inspiração para dentro da sua casa. É esse o tema da nossa pregação hoje, em Deuteronômios, capítulo 11, a partir do versículo 18. Diz assim: gravem estas minhas palavras no coração e na mente, amarrem-nas como símbolos nas mãos e prendam-nas na testa. Ensinem-nas a seus filhos, conversando a respeito delas quando estiverem sentados em casa e quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Escrevam-nas nos batentes das portas de suas casas e nos seus portões, para que na terra que o Senhor jurou que daria aos seus antepassados, os seus dias e os dias dos seus filhos sejam muitos, sejam tantos como os dias durante os quais o céu está acima da terra. Vamos orar mais uma vez? Senhor, que a Tua palavra mova os nossos corações nesta manhã e que ela nos ensine, Pai, a refletir a Tua imagem dentro das nossas casas, para que o Teu nome seja preservado dentro dos nossos lares, para que os nossos filhos e esposas, para que a nossa família como um todo receba por meio de nós a inspiração que vem de Ti. É assim que Te oramos, no nome santo de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. A primeira coisa que eu quero destacar desse texto aqui, respondendo à pergunta, como é que eu posso assumir o sacerdócio da minha casa? E aí, gente, embora esse sacerdócio, só esclarecendo uma coisa, embora esse sacerdócio tenha sido dado prioritariamente ao homem, todos os que fazem parte da família também devem compreender esse sacerdócio e colaborar com esse sacerdócio. Portanto, é um sacerdócio de todos. A primeira forma de assumir esse papel dentro das nossas casas é entrando em plena comunhão com Deus. Nos versículos 18, na parte A, na primeira parte do versículo 18, ele diz: gravem essas minhas palavras no coração e na mente. Que palavras são essas? Ele está se referindo, obviamente, à palavra que nós não lemos antes, no começo do capítulo. No começo do capítulo, no verso 1, o autor fala sobre amar e obedecer. Nos versos 2 a 4, ele fala para nós lembrarmos do que Deus já fez em nossas vidas. Portanto, ele está falando sobre gratidão. Ele também está falando, nesse mesmo texto, sobre o que Deus fez com aqueles que o desafiaram, com aqueles que transgrediram a lei. Portanto, ele está falando de temor. Que palavras ele está dizendo para gravar em nosso coração? Ele está falando
para lembrarmos que Deus nos dá força para fazermos conquistas. Portanto, ele também está falando sobre poder. Mas ele também está falando, sabe, que da necessidade que temos de lembrar que Deus é quem cuida de nós. Portanto, ele também está falando de dependência. Quando o autor diz assim, grave em seu coração, grave essas minhas palavras no coração e na mente, ele está se reportando às ideias de adoração, gratidão, poder, dependência, mas ele está se reportando a tudo aquilo que nos coloca em comunhão plena com Deus e com as pessoas ao nosso redor. João nos ensina em sua primeira carta que é impossível ter comunhão com Deus e não ter comunhão com os irmãos. Que não adianta você dizer, eu estou em plena comunhão com Deus, mas eu odeio o meu irmão. É impossível amar a Deus a quem não se vê e não amar ao seu irmão a quem se vê. É impossível. E aqui nós estamos falando sobre guardar no coração, ou seja, ter o sentimento profundo de obediência, gratidão, de reconhecimento de tudo que Deus fez por nós e também de temor, de saber que viver distante de Deus é a pior coisa do mundo e também gravar isso na nossa mente, entendendo essas coisas. Porque são esses sentimentos, são essas percepções a respeito de Deus e da atuação dele em nossas vidas que nós precisamos transferir dentro do nosso lar para que possamos inspirar as pessoas que nos cercam. Nós precisamos internalizar a nossa comunhão com Deus para que essa comunhão transborde na forma de amor e de inspiração para as pessoas que nos rodeiam. Às vezes, gente, é muito comum, infelizmente, conhecer pessoas que são maravilhosas na rua e são péssimas dentro de casa. Parece que existem mais homens dessa natureza. Homens que são extremamente amáveis, agradáveis na rua. Os colegas de trabalho são todos loucos por ele. Mas em casa, parece que o homem se transforma. Em casa, não respeita a mulher, não respeita os filhos, não transmite nada do que transmite no meio da rua. Creio que esse é um problema de pessoas que não estão conectadas verdadeiramente com o trono de Deus. Creio que esse é um problema de pessoas que não encontram em Deus a motivação correta para viver. Quando, no Salmo 23, o salmista pede que o seu cálice transborde, muitas pessoas compreendem aquilo como prosperidade. Eu compreendo que ele está pedindo que transborde do Espírito. Eu compreendo que ali o salmista está pedindo que o Espírito tome conta dele de tal maneira que a ação do Espírito transborde na sua vida e que todas as pessoas ao seu redor vejam. E ele diz, faz com que os meus inimigos vejam o que tu tens feito na minha vida. Mas será que o salmista estava querendo era gerar inveja? Não. O que o salmista estava querendo era que todos aqueles que se tornaram inimigos dele vissem como Deus é maravilhoso e encontrassem nele uma fonte de inspiração para adorar esse mesmo Deus. É isso que cada sacerdote do lar precisa ser. Alguém que transborda do Espírito Santo. Alguém que mostra o quanto Deus age em sua vida. O quanto Deus é lindo, importante e maravilhoso. O quanto Deus é profundo e o quanto andar com Ele é maravilhoso. Sabe, gente, eu já falei várias vezes aqui sobre o meu pai. Principalmente na época em que ele morreu. E dei esse testemunho já em muitos cursilhos, em vários lugares. Mas tem um fato da minha vida que eu creio que eu nunca compartilhei assim na igreja. Como toda criança, meu pai era meu grande herói. E eu sei que meu pai me amava
profundamente. Mas teve uma falha do meu pai, uma falha terrível do meu pai. Meu pai nunca foi alcoólatra, nunca foi violento, meu pai sempre respeitou minha mãe, sempre foi um homem exemplar. Eu não tenho o que falar do meu pai nesse sentido, mas meu pai cometeu uma falha que para mim foi terrível. Eu tinha cerca de 9 anos de idade e era acostumado a rezar, como bom católico que eu era acostumado a rezar todas as noites. E rezava a oração do Santo Anjo do Senhor. E aí eu chamei meu pai para ir rezar, e eu não sei o que houve com meu pai naquele dia, e ele disse para mim, com muita tranquilidade, sem nenhuma severidade, mas eu me lembro como se fosse hoje, nós morávamos lá no sertão, pertinho da cidade do pastor Tiago, lá em Teixeira, ali vizinho a Patos. E aí meu pai olhou para mim e disse: meu filho, Deus não existe, morreu, acabou. Isso provocou uma sensação de vazio em mim, tão profunda, até os 24 anos de idade, que meu pai não imagina. Isso gerou em mim tanta coisa ruim dentro do meu coração. Um vazio que eu tentei preencher com bebida, um vazio que eu tentei preencher com sexo, um vazio que eu tentei preencher com violência, um vazio que eu tentei preencher, sabe? Aí você olha assim, e seu pai lhe ensinou essas coisas? Não. Meu pai não era homem dado à bebida, meu pai não era homem dado à violência, meu pai não era nada disso, meu pai era um homem humilde, um homem simples. Mas quando ele tirou de mim, naquela noite, quando eu tinha cerca de 9 anos de idade, meu pai tirou de mim a fé em Deus. Era meu herói que estava dizendo. Ele tirou de mim, sabe, a minha referência de sentido de vida. E meu pai distorceu as coisas e prejudicou imensamente a minha vida. E eu não digo isso sem um pingo de mágoa, gente, pelo amor de Deus, sabe? Eu sinto muita saudade do meu pai, sinto muita falta dele na minha vida. Eu o amei até o último dia e sei que fui amado por ele até o último dia. Mas aquele ato, sabe, quando meu pai devia ser um grande sacerdote e inspirar em mim uma relação com Deus, ele inspirou o contrário. E isso foi extremamente doloroso. Isso tirou o chão dos meus pés e tirou, sabe, a esperança da minha vida. Então eu vivia como um louco, como se não houvesse amanhã, como se não houvesse outra coisa a não ser a me destruir imediatamente. Um pai não pode cometer esse tipo de erro, não um pai cristão, não um pai que conhece a Deus. Uma mãe não pode cometer esse tipo de erro. Um irmão mais velho não pode cometer esse tipo de erro. Um filho cristão e temente a Deus não pode cometer esse tipo de erro. Porque nós precisamos inspirar uns aos outros dentro da nossa casa, dentro da nossa família. A igreja não é, sabe, o templo não é, nem as palavras do pastor, nada disso é referência espiritual suficiente para termos uma vida próxima a Deus. É necessário que a inspiração venha do lar. É necessário que a inspiração venha nos momentos difíceis. Porque, sabe, gente, é muito fácil quando você olha para alguém que está aqui falando essas coisas, aí você diz: poxa, como o pastor Sérgio é um homem de Deus, poxa, como o pastor Josemar é homem de Deus, como não sei quem é homem de Deus. Amém, que sejamos, mas sabe, é no dia a dia, quando eu enfrento problema com minha esposa, é nesse momento que eu tenho que ser homem de Deus, e não aqui em cima. É muito fácil ser homem de Deus aqui em cima, é muito fácil esconder meus pecados aqui em cima. Você quer o melhor lugar do mundo para você esconder seus pecados? É no púlpito. É o melhor lugar do mundo para você esconder seus pecados. Aqui você parece
O santo, só falta aquela auréolazinha aqui, ó. Ah, lindo. É importante que a gente que está aqui busque uma vida com Deus e que tente inspirar vocês a viverem essa vida com Deus. Mas o meu maior sacerdócio está dentro da minha casa, onde eu enfrento os meus problemas, onde eu enfrento minhas dificuldades, onde eu vejo meu filho chorar, onde eu vejo minha esposa chorar, onde eu tenho que abraçar e amar, onde eu me irrito, onde eu me canso, onde eu sou aquilo que de fato sou, sem nada para esconder quem eu sou. É ali dentro que eu preciso inspirar a minha família a ser aquilo que Deus quer que ela seja. E para isso, gente, eu tenho que estar muito conectado com o Senhor. Eu preciso estar muito perto de Deus, sabe, porque é impossível inspirar pessoas a viverem com Deus sem viver com Deus. A segunda coisa que eu quero compartilhar com vocês desse texto está na segunda parte do versículo 18 e também no versículo 20, quando ele diz assim: amarrem-nas, as palavras, amarrem essas palavras como símbolos nas mãos e prendam-nas na testa. E no versículo 20 ele diz: escrevam-nas nos batentes das portas de sua casa e nos seus portões. A segunda coisa que eu quero aprender, se a primeira coisa que aprendemos é que para sermos sacerdotes do nosso lar, precisamos entrar na plena comunhão com Deus. A segunda coisa é que precisamos ser disciplinados e jamais esquecer do Senhor e da sua palavra. Sabe, precisamos trazer uma profunda disciplina para dentro das nossas casas. Disciplina espiritual. Aqui quando o autor, que provavelmente foi Moisés, diz: olha, prendam essa palavra nas suas mãos, na sua testa, pintem nos umbrais de suas casas, nos batentes de suas escadas, pintem essa palavra, coloquem, o que ele está dizendo assim coloquem a palavra de Deus em evidência. Não permitam que essa palavra e os seus valores sejam esquecidos. Sabe, leiam a Bíblia com seus filhos, leiam a palavra com sua esposa, realizem o culto doméstico, atuem espiritualmente dentro do seu lar, reservem tempo para viver, mas é mais do que isso. Quando ele coloca nas mãos, ele está dizendo: quando eu estiver trabalhando com minhas mãos, eu estou lembrando de Deus. Quando ele diz na testa, literalmente, a palavra hebraica aqui significa na frente dos meus olhos, não é na testa aqui, é na frente dos meus olhos, certo? Quando eu estiver andando, quando eu estiver dirigindo, quando eu estiver correndo, quando eu estiver apressado, que eu me lembre da palavra de Deus. Olha, uma coisa que eu sempre compartilhei aqui com vocês, sempre tive, e graças a Deus cada vez menos, e Deus tem me curado, e eu tenho me curado por esforço nesse sentido, que pecado, gente, a gente não pode jogar só na mão de Deus e dizer: Deus me cura do meu pecado. Não, pecado eu tenho que me esforçar para me curar do meu pecado. Então sempre compartilhei aqui que sempre tive dificuldade no trânsito, sabe, se eu colocar Deus diante dos meus olhos, no meio do trânsito, eu vou deixar de ser tão irritadinho. E eu tenho feito isso e tem sido maravilhoso. Tem sido maravilhoso. De vez em quando ainda caio. De vez em quando ainda vem aquela coisa, sabe? Não é o cão não, porque em mim não tem cão não, sou eu, é minha ruindade, O povo diz: não é o cão não, quem peca sou eu. O cão pode até botar um demônio na minha frente, mas em mim não, que eu sou lavado e remido no sangue do Senhor Jesus,
e aquele que é lavado e remido no sangue do Senhor Jesus jamais será possesso por ninguém, certo? E aí o que é que acontece? Eu me inflamo, e aí sim, a pregação da semana passada, a minha carne vem contra o meu espírito, e eu desobedeço o espírito e entro na carne e peco. Mas aqui o que o autor Moisés está dizendo é: coloque Deus, coloque a palavra aqui, ó, diante dos seus olhos, para que quando você olhe para o pecado do mundo, você veja com piedade, para que quando você veja o erro na sua frente, você olhe com amor, para que quando você se irritar, começar a se irritar, você lembre que você tem um exemplo para dar para a sua esposa, para o seu filho, para as pessoas que lhe rodeiam. Lembre-se aquilo que semana passada foi dito aqui, que cada cristão deve sim prestar conta da sua vida. Sabe, não existe essa história, cristão não tem essa história de dizer: da minha vida cuido eu e eu faço o que eu quiser. Não, senhor, todo cristão tem a obrigação sim de prestar conta de sua vida. Sabe por quê? Porque todo cristão é testemunha de Cristo, e como testemunhas de Cristo, nós precisamos prestar conta do que fazemos. Como testemunha de Cristo, eu preciso dizer quem sou eu atrás do volante de um carro, quem sou eu dentro da minha casa, quem sou eu no púlpito da igreja, quem sou eu nos corredores da igreja, quem sou eu na minha intimidade, quem sou eu quando ninguém está me olhando. Eu devo isso, eu devo esse tipo de satisfação à minha igreja, eu devo esse tipo de satisfação à minha família, eu devo esse tipo de satisfação à minha liderança, eu devo esse tipo de satisfação a sociedade, que não espera ver um cristão agindo como um ímpio. E é isso que ele está dizendo aqui: tenhamos disciplina para viver e testemunhar do Evangelho de Deus em todas as situações. Tenhamos disciplina para ensinar aos nossos filhos, ensinar às pessoas que nos rodeiam, ensinar a todos. Por isso já vamos para a terceira lição. Terceira lição está no versículo 19, quando ele diz assim: ensinem essas palavras a seus filhos, conversando a respeito delas quando estiverem sentados em casa, quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Terceira forma de ser sacerdote do seu lar é dar testemunho do bom cumprimento da palavra de Deus em toda e qualquer circunstância, em todos os momentos. Sabe, uma vez um pastor, amigo meu, disse há muito tempo, quando nós estávamos nos preparando para ir evangelizar no sertão, e ele foi dar a última palavra e disse a todos aqueles jovens que estavam presentes lá para evangelizar, e disse: preguem a palavra de Deus, se possível, aliás, se necessário, usem palavras. As pessoas ficaram olhando assim: como assim? Como é que eu prego a Deus e, se necessário, use palavras? E ele explicou naquele dia: dê um testemunho forte e valioso do que Deus tem feito na sua vida. Não apenas fale, mas mostre. Cada cristão tem uma história com Deus. Cada cristão foi transformado e recebeu de Deus o poder de ser testemunha de Cristo. E isso é mais valioso do que qualquer palavra. Outro pastor, amigo meu, dizia assim: as suas ações falam tão alto que às vezes eu não consigo ouvir a sua voz. E ele se referia à filha de um amigo dele que disse isso para o pai. O pai tentando ensinar o evangelho para a filha, só que não dava testemunho dentro de casa. O pai que agredia a esposa, que gritava com os filhos, que não dava nenhum testemunho, que não prestava conta de sua vida dentro de casa, hipocritamente querendo realizar culto familiar. E a filhinha olhou e disse: pai, suas ações falam tão alto que eu não consigo ouvir a sua voz.
Você fala, é blá, 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 blá. Lembram de Charlie Brown? Lembra do desenho? Que a professora falava e fazia blá, 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 e ele não ouvia nada. Parece isso. Sabe, pessoas que não dão testemunho da sua fé, pessoas que não agem de acordo com o que falam, e é isso que Tiago diz lá no capítulo 2, verso 12, assim como falam, hajam. Não haja diferença entre o nosso falar e o nosso agir. E tem uma coisa, confessar que você é pecador, não significa que você deva continuar sendo, não. Sabe, porque uma coisa que me envergonha é o seguinte: há 4, 5 anos eu venho dizendo aqui, eu tenho um problema no trânsito, e ainda não cheguei no dia de dizer, eu tinha problema no trânsito. Isso me envergonha muito. Eu tento continuar confessando para continuar me envergonhando, para saber que eu preciso mudar isso. Porque, afinal de contas, eu preciso dar testemunho para quem anda ao meu lado, seja meu filho, seja minha esposa, seja meus amigos, seja quem for. Eles esperam que eu haja da maneira como eu falo. Portanto, talvez a maior forma de ser o sacerdote de sua casa é agindo, é testemunhando, é trazendo em sua vida a prática da palavra de Deus. Você diz, Deus é amor, pois ame. Você diz, Deus é justiça, pois seja justo. Você diz, o fruto do Espírito é a paciência, pois seja paciente. Não precisa dizer isso necessariamente, mas precisa viver isso o tempo inteiro, para que a promessa de Deus se cumpra em você e na sua casa. Depois disso, nós concluímos com o versículo 21. A banda já pode vir subindo aqui. E o autor de Deuteronômios, Moisés, como profeta do povo, diz que todas essas coisas devem acontecer com uma finalidade. O versículo 21 começa com a expressão para quê? Dizendo, gravem essas palavras, ajam dessa maneira, tenham plena comunhão com Deus, sejam disciplinados, testemunhem de Deus, para que na terra que o Senhor jurou que daria aos seus antepassados, os seus dias e os dias dos seus filhos sejam muitos, sejam tantos como os dias durante os quais o céu está acima da terra. Nós temos aqui uma figuração óbvia da ideia de salvação. Nós temos aqui uma figuração óbvia que a terra de Canaã sempre representou a eternidade com Deus. E aqui Moisés é muito claro ao escrever essas coisas, dizendo, façam tudo isso, meus filhos, para que aquilo que foi prometido aos seus antepassados, ou seja, a salvação que nos foi prometida, para que a obra de Deus que nos foi prometida se concretize em sua vida por toda a eternidade, enquanto os céus estiverem acima da terra, ou seja, por toda a eternidade se cumpra a palavra e a promessa de Deus em suas vidas. Mas há uma coisa interessante, a terra que foi prometida aos seus antepassados. E como a terra que foi prometida aos nossos antepassados chega até nós? Chega até nós por meio de um testemunho vivo, por meio de famílias que nos inspiram a continuar. A igreja, enquanto instituição, nunca conseguirá inspirar os seus filhos,
como você. Um pastor aqui em cima nunca conseguirá inspirar os seus pais como você. O mais eloquente de todos os líderes cristãos do mundo nunca conseguirá trazer inspiração e esperança para dentro de sua família como você, homem e mulher de Deus, que conhecem e testemunham desse Deus. Portanto, busquemos no Senhor. Busquemos no Senhor, em primeiro lugar, a plena comunhão com Ele. Em nossas vidas, busquemos a disciplina de nos manter conhecedores e fiéis da palavra de Deus. E junto a todos os que nos cercam, busquemos dar o perfeito testemunho de Cristo. Dessa maneira, nós seremos inspiração não apenas para essa vida, mas para a verdadeira esperança na eternidade.